A gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. Hoje a gente vai falar sobre aquelas pessoas superdotadas. Você sabe identificar uma criança superdotada ou uma adolescente? Já fez algum teste de QI? Sobre o assunto, a gente recebe aqui no estúdio a professora da Universidade de Tiradentes e também psicóloga, a doutora Angélica Piavesan. Piavesan, muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública. Obrigada. Eu queria começar, assim, as pessoas ouvem muito, mas assim, relacionado a filmes, essa questão de, de crianças superdotadas, de pessoas superdotadas. O que é uma pessoa superdotada? Bom, pessoa superdotada, ela tem que ter habilidade acima da média. Quando a gente fala em superdotado, a gente fala em habilidades acadêmicas, que é onde a gente mais identifica nas escolas, nos alunos que têm um destaque em matemática, em português, alguma disciplina específica. E também podem ser as habilidades produtivo-criativas, relacionadas à arte, à música, a desenho, alguma habilidade artística. Mas a acadêmica ela é mais comentada porque é onde há um destaque. Por conta de uma boa nota, daquele aluno que se destaca numa sala de aula. Mas então poder falar em superdotação é poder falar nessa habilidade acima da média. E o que a gente considera acima da média? Porque às vezes tem pessoas que são talentosas para uma determinada atividade, mas que não chegam a ser superdotadas para aquelas atividades. Então, começa por aí a questão das definições. Existem várias definições. Superdotado, altas habilidades, talentosos. Então, pensando pelo que o MEC considera, porque os superdotados, eles estão incluídos na educação especial. Então, eles têm os direitos da educação especial diante do MEC. Então, são aqueles que têm habilidade acima da média nessas áreas acadêmicas ou produtivo-criativas. Pensar em acima da média, poder pensar numa sala de aula, pensando na idade cronológica, o conhecimento que eles deveriam ter naquela série, naquela idade. Eles estão a mais. É um pensamento mais crítico, um nível de conhecimento maior, é aquele aluno que tem uma participação diferenciada, ele é mais ativo nas atividades que ele está fazendo, ele busca um material de leitura muito além do que é para a idade dele, para a série que ele está. Ou seja, aquele aluno que, bom, você está em casa, você imagina lá na escola, aquele aluno que o professor faz uma pergunta, eu sei, e vai respondendo. Então, aquele aluno pode, e aquele aluno crítico que vai lá, que defende as suas ideias com muita, de uma forma muito incisiva também, vai lá e mostra conhecimento. Esses alunos, eles podem ser. Podem, porque a gente está falando de pode, que vai precisar de uma avaliação, inclusive a teste para medir o QI. Também, mas hoje a gente não fala só em testes de QI, mas esse pode ser um aluno superdotado. Mas também a gente pode pensar que esse aluno superdotado pode ser aquele mais tímido, aquele que não quer se destacar. Aquele aluno que ele pode camuflar o seu conhecimento além dos colegas para ele ser inserido na turma, para ele ser recebido pelo grupo. Então, a gente também tem a grande questão em pensar na superdotação também são nesses que se escondem. As meninas, a gente tem que pensar nas meninas por conta do destaque das mulheres, que agora que nós estamos tendo esses maiores direitos, os maiores destaques, né? Antigamente, a gente até pensar no tempo que a gente pode entrar na escola, é diferenciado. Então, muitas vezes, isso acaba ficando camuflado também. E até aquele aluno que fala demais, que é o primeiro a responder, com o tempo, ele pode acabar sendo isolado, né? Você tem essa situação também, você tem aqueles naturalmente isolados, porque eles não querem demonstrar aquilo ali e guardam, e os outros que apresentam e acabam sendo isolados justamente por ser diferente da turma, por ser o sabe-tudo. Isso. E muitas vezes, por desconhecimento, mesmo os professores, não só os colegas da turma, os professores também acabam isolando. É aquele aluno chatinho, que toda hora faz uma pergunta, que toda hora ele interrompe, ele não dá tempo para os coleguinhas perguntarem. E aí o professor pede para ele esperar, baixar a cabeça, esperar um pouquinho, termina a tarefa rápido, e o professor vai olhar, a tarefa está pronta, está certa. Mas aí ele acaba de fazer a tarefa, o que ele vai fazer? Ele vai conversar, ele vai circular na sala, ele vai atrapalhar os outros que ainda estão fazendo. Então esse pode ser um aluno que precisa de um olhar diferenciado. Então, como lidar com essas pessoas, com essas crianças, com esses adolescentes? A gente está falando de criança e adolescente, que a gente está considerando que vai se conseguir detectar essa criança superdotada ainda ali na infância ou na adolescência. Não vai esperar chegar à fase adulta, porque também tem isso também, né? Às vezes a pessoa só detecta que é uma pessoa superdotada na fase adulta. Isso é muito importante que você perguntou. Não necessariamente seja só na infância ou na adolescência, como também pode ser na fase adulta.
Falar em superdotado é poder pensar que ele pode ser superdotado, ter essas características na infância e depois deixar de ter. Por uma falta de motivação, por uma falta de um estímulo, ele se tornar uma criança normal, nos padrões normais. E depois, numa outra idade, ou mesmo enquanto adulto, ele poder voltar a ter essas características. Porque quando a gente fala em superdotado, a gente tem que falar nessa habilidade acima da média, em criatividade e no envolvimento com a tarefa. Então, se esse aluno, se essa criança, esse adolescente, ele não é motivado, ele não é trabalhado para desenvolver mais as habilidades que ele tem, ele pode se tornar um adulto medíocre. Ou ele, enquanto adulto, ele descobrir aquilo que ele gosta, aquilo que motiva e ele desencadear mais, desenvolver mais por conta dele poder estar fazendo aquilo que ele gosta. Então, pode ser em qualquer fase. Superdotado não é gênio. Não é gênio. E é uma outra questão que a gente tem que diferenciar. O superdotado, ele é uma pessoa que, entre os pares, ele tem um destaque. Que ele tem que ser incentivado, motivado. Mas o gênio é aquele que muitas vezes já morreu, que deixou uma contribuição para a humanidade. Então, nem todo superdotado um dia vai se tornar gênio. Então, para a gente dizer que alguém é gênio, ele tem que ter deixado essa contribuição. Por mais que esse aluno, esse adolescente ou esse adulto, ele tenha um destaque, não necessariamente o que ele está trazendo como destaque vai ser uma contribuição para a humanidade. Quando as pessoas falam em superdotados, há um equívoco muito grande das pessoas pensarem que essa pessoa é boa em tudo. Isso é um equívoco. Isso é um dos mitos que existe em relação ao superdotado. Porque o superdotado, ele pode ter uma habilidade em alguma área específica ou mais de uma área, mas ele não necessariamente tem que ser bom em tudo. E se ele for um superdotado na área produtiva criativa, não necessariamente ele seja bom na academia. Ele pode ser um aluno que tira notas baixas, ele pode ser um aluno que tem dificuldade em alguma disciplina específica, porque ele é bom em alguma coisa. Então, naquilo que ele gosta, ele se dedica. É aí que ele tem essa habilidade acima da média naquilo que ele gosta, que ele tem criatividade, que ele se envolve com aquela tarefa. Mas não quer dizer que ele vai ser bom nas tarefas acadêmicas. O índice gira em torno de quanto de pessoas superdotadas hoje? Então, a OMS diz que de 3 a 5% da população mundial é superdotados. É alto, se você for pensar, mas a identificação, o quantitativo que a gente tem hoje no Brasil é muito baixo. O quantitativo que a gente tem de identificação é muito baixo por falta de conhecimento. Falta de conhecimento nas escolas, porque a gente precisa de professores especializados para eles poderem reconhecer os alunos. A gente precisa da sociedade conheça sobre o que é um aluno superdotado para que possa ajudar nessas identificações. E de profissionais também especializados, porque senão como é que a gente vai fechar um diagnóstico? Essa história de você manter ali também só a idade, porque a idade é a idade equivalente àquela determinada turma, é uma coisa meio complicada, porque quando você pega uma pessoa superdotada que já dá conta ali facilmente, e às vezes ela faz um teste, ela já está apta para ir para uma outra série. Isso, é a questão da aceleração. Existe essa possibilidade, por isso quando eles entram na lei da educação especial, eles também têm uma vez que sejam identificados, eles têm alguns direitos que devem ser trabalhados que eles têm na escola, que é seguindo o AEE, né, que é o atendimento especializado na educação. Então, eles têm esses direitos. E um deles é a aceleração. Mas para ter aceleração, vai ter que ter o diagnóstico, vai ter que ter avaliação, Isso. E aí onde a gente tem a deficiência. E temos a deficiência e também ver se essa criança ela pode ser acelerada. Porque, às vezes, aquela habilidade que ela tem a mais é em uma outra disciplina, mas, às vezes, ela não está emocionalmente preparada. Às vezes, ela ainda tem certas dificuldades, algumas habilidades que ela precisa desenvolver, às vezes motora, e que se ela for acelerada, isso pode dificultar, porque ela vai estar numa turma de crianças maiores, pensando nas crianças menores. Então, a questão da aceleração, ela é complexa por conta disso, tem que ser muito bem estruturado. A gente fala de criancinhas, mas pode ser maiores, pode ser numa universidade. Esse processo de aceleração é um direito, mas todos têm que conhecer, e muito bem, para também não prejudicar. Você acelera e depois ele tem alguma dificuldade. Ou você não acelera e ele desiste. Então, é algo que precisa de um conhecimento bem maior para que seja feito. Doutora Angélica, a gente vai dar uma pausa, a gente vai precisar de um intervalo, mas a gente volta já em 2 minutos ainda falando aqui sobre essa questão de QI de pessoas superdotadas.